Nos exemplos anteriores do cálculo da área do círculo, do quadrado e do triângulo, vamos olhar aqui o código, é melhor o que eu quero dizer. Vamos pegar aqui o do círculo. As informações estão todas fixas, né? A gente colocou o valor 5 na variável raio, a variável 3.14 na variável π, aí a gente efetuou o cálculo, atribuiu a variável área e fez a impressão da informação. Então, o que acontece? O programa funciona, ótimo, mas ele só funciona para esses dados fixos. E isso não é interessante no programa. O legal é que o programa seja flexível, ou seja, eu quero calcular o raio de qualquer círculo, não apenas um círculo de raio 5. Eu quero calcular um círculo de raio 10, 15, 12, 20, 30, 1000, qualquer valor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa mais inteligente. A gente vai fazer um programa agora que peça para o usuário informar a medida do raio. E aí o sistema vai fazer o cálculo. Então, a diferença que vai acontecer agora vai ser essa. Ao invés do valor ser fixo, o programa deve pedir para o usuário informar o valor do raio. Então, como vai ser isso? Vou fazer o seguinte. Para que a gente não tenha que digitar ou alterar o programa antigo, nós vamos fazer uma cópia do círculo 1 RB para circ2.rb. E aí nós vamos abrir o circ2 e alterar esse programa. Então a ideia vai ser o seguinte. Vamos olhar o comentário, calcular a área do círculo, aqui vai continuar o mesmo. Cálculo da área de um círculo de raio igual a 5. Não, agora o programa calcula a área de um círculo, não importa qual raio. Beleza. Aí o que vai ser diferente? Aqui, ó, eu não quero 5 fixo, eu quero que o sistema me pergunte qual é o valor do raio. Então, como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui um comando chamado gets. Da mesma forma que tem o put s, que significa put string, né? Coloque uma string, coloque aonde? Coloque na tela. O get s ou gets, ele vai pegar uma string. Mas pegar da onde? Pegar através do teclado. Vou colocar um comentário aqui. Do teclado. Então, esse comando vai aguardar o usuário digitar uma informação, e a informação, quando o usuário der um enter, a informação é armazenada aqui, ó, no raio. Aqui a gente vai aprender uns outros recursos, mas vamos lá. Vamos entender isso aqui como funciona. Observe esse programa sendo executado. Eu vou apagar a tela primeiro. E aí, Ruby circ2. Observa aqui. Cálculo da área de um círculo. E observe que o cursor aqui está piscando. Certo? O cursor está piscando, aguardando uma informação. Agora o que a gente tem que parar é o seguinte. Como é que o usuário vai saber que o cursor piscando significa que ele vai ter que digitar alguma coisa? Outra. Se ele sabe que tem que digitar alguma coisa, o que é que ele tem que digitar? Vocês estão notando que o programa está pobre de informações? Ou seja, o usuário não consegue adivinhar o que tem que acontecer ou se ele tem que ficar aguardando. Então, nós temos um problema aqui. Esse problema a gente relatou aqui, ó, justamente esse item. Aqui, ó, o computador deve começar a interagir com o usuário. Esse início geralmente é com uma pergunta. Geralmente é com uma pergunta, mas nem sempre. Outra, o desenvolvedor deve partir do princípio que o usuário é totalmente leigo. Sendo assim, quanto mais claro for o diálogo, melhor é o programa. Nesse caso, o programa não está sendo claro, porque o sistema
o usuário, apenas vendo isso, não sabe o que ele tem que fazer. Então, eu vou fechar o programa. Aqui, eu dei um Ctrl C. Eu apertei a tecla Ctrl C 2 vezes, aí ele interrompeu o programa, né? Para que eu possa fazer a alteração adequada. Então, o que acontece? Antes de pedir do comando para que o usuário use o teclado para informar o raio, eu tenho que colocar uma mensagem. E a mensagem tem que ser a seguinte: informe o valor do raio do círculo a ser calculado. Vou colocar aqui em 2 pontos, fechar aspas, vou salvar e vamos ver agora o que acontece. Opa, tem que digitar certo. E 5, 2. Então lá, programa. Cálculo da área de um círculo. Segunda mensagem, informe o valor do raio do círculo a ser calculado, 2 pontos. E o cursor está ali. Agora sim, o programa está conversando com o usuário e ele acabou de pedir para o usuário inserir uma informação. Então, o usuário pode inserir um valor de raio, por exemplo, 10, dar um Enter, e aí, opa, tivemos um problema. Qual é o problema? Que aconteceu na linha 10. Ok? Então, vamos entender isso. Isso aqui é muito importante. Ó, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O erro aconteceu aqui. Um erro de string que não pode ser, tá certo? Vamos chamar assim de transformada num float, ou seja, num número de ponto flutuante, um número decimal. Por quê? O comando get esse S de string, ou seja, tudo que o usuário digitar pelo teclado, né? Digitação pelo teclado gera uma string. Então, o que acontece? Ele retorna uma string. Então, raio aqui ó, é do tipo string. Não é um número, é um conjunto de caracteres. Quando eu digitei 10 aqui, o raio simplesmente recebeu quem? 1 e 0. Lembra na aula anterior sobre tipos de dados que a gente tem que trabalhar com um tipo adequado? O erro deu na linha 10 porque ele tentou pegar a string 10, né, a string 10, e multiplicar pela string 10 e depois multiplicar por um número. Ou seja, são tipos diferentes. Isso aqui é um número com casas decimais, um número com ponto flutuante, por isso que ele deu essa mensagem de float. E isso aqui ó, é uma string, e isso aqui também é o próprio raio, é uma string. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter essa string em número para poder fazer o cálculo. Senão, eu vou obter esse erro. Então, o procedimento aqui é bem simples. Eu vou pegar isso aqui, transformar aqui em número, e vou pegar isso aqui e transformar em número. Por que eu usei toF ao invés de usar toI? Porque se eu ponho toI, ele vai pegar o número que eu digitei e passar para inteiro. Só que eu posso ter digitado um raio de não valor assim preciso. O meu raio podia ter, por exemplo, 10.2 de comprimento. Então, se eu coloco i, esse ponto 2 ele vai ser excluído. Agora, quando eu ponho toF, eu estou fazendo a conversão, então, de uma string que pode ter casas decimais, e ele vai utilizar as casas decimais para fazer a conversão. Então, aqui, ó, transforma uma string raio em número com casas decimais para fazer o cálculo. Então, agora tudo é compatível, ó, número e número. E eu fiz a mesma coisa com o outro, porque o raio continua string, né? Transformei como número. E agora ele vai conseguir fazer o cálculo e armazenar na variável área e fazer a impressão aqui para mim. Vamos salvar isso.
Vamos digitar ruby 2. Então, vamos lá. Informe o valor do raio do círculo a ser calculado. Então, vou chamar, por exemplo, 12,45. Ó, ele calculou a área agora certinho. Então, o que a gente observou aqui nesse exemplo? Esse programa já começa a ter uma certa interatividade entre o programa e o usuário, né? E nós temos agora que comando que permite que o usuário interaja com o nosso programa. Então, através do get s ou gets, esse comando aguarda a digitação do usuário até que o usuário tecle Enter. Então, o usuário vai digitar uma informação, apertar Enter. Quando o usuário apertar o Enter, a informação digitada ela vai para a variável que está aqui do lado esquerdo. Vamos fazer o mesmo exemplo com o cálculo da área do quadrado. Vou fechar aqui. Vou olhar aqui. O do quadrado é o quad 1. Então, vou copiar esse aqui para não mexer no original. Opa. É o qua1.rb. Esse é o quadrado 2.rb. Copiei o arquivo. Notepad 2rb. Tá lá. A mesma coisa que eu vou fazer aqui. Então, esse programa ele está fixo, que ele calcular a área de um quadrado de lado igual a 3. Eu não quero apenas calcular uma área de um quadrado igual a 3, porque a partir do momento que eu calculei uma vez, o resultado vai ser sempre aquele. Eu não preciso ficar rodando o programa a todo momento. Eu quero um programa mais flexível, que calcule a área de um quadrado de qualquer medida. Então, esse programa calcula a área do quadrado, ou D1 quadrado, né? A área de um quadrado. Ok. Então, primeira informação que o usuário vai ter que digitar, nesse caso só tem uma informação, é o lado do quadrado. Que como todos os lados de um quadrado são iguais, informando um lado, eu sei todos os outros. Então, eu vou colocar a mensagem. Puts, informe a medida do lado do quadrado. E aí, que eu acabei de informar o usuário com uma mensagem do que é que ele vai ter que fazer, o computador vai ter que aguardar a informação. Gets. Então, o que isso aqui faz mesmo? Aguarda a digitação de uma, lembre-se de novo, uma string. Então, a string digitada, né, vai ser armazenada na variável lado. A gente já sabe que se a gente deixar o programa assim vai dar erro. Por quê? Porque lado aqui é string, e quando eu multiplicar duas strings, aqui ele vai dar erro, que não faz sentido. Ok? Multiplicar duas palavras, eu não tenho resultado nenhum. Mas vamos lá, vamos testar isso para vocês verem o erro de novo. Então, ó, ruby 2 rb. Até aqui tudo bem. Informa a medida do lado do quadrado. Eu vou informar uma medida, por exemplo, 10,34. De novo, erro. Certo? Mesma coisa, tá vendo? Erro de conversão de string para inteiro. Então aqui, ó, ele sempre, e na linha 8, provavelmente é essa. Vamos ver se é essa mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o erro está aqui. E o erro a gente já sabe como corrigir. Basta vir aqui e converter isso para números com casas decimais. E aqui também. Pronto, fiz a conversão. Ele vai fazer a multiplicação desse número e guardar o resultado em área, e aqui ele vai fazer a impressão. Prontinho. O nosso programa já vai fazer o cálculo da área de qualquer quadrado. Então, executar. Vou limpar a tela. Vou executar aqui o cálculo da área do quadrado 2. Olha lá, informe a medida do lado do quadrado. Então, lá, 10,34
resultado da área é esse aqui, que é o cálculo de 110,34 vezes 110,34. Então, calculou certinho, o programa já está funcionando. Então, observa, de novo, reforçando, duas coisas que nós estamos aprendendo com essa aula. Uma, primeiro, a gente informa o usuário do que é que ele tem que informar para o programa, e depois o programa, né, põe um comando para guardar a informação digitada pelo usuário, para daí o programa dê sequência. Essa é a ideia. Vamos fazer agora para o cálculo do triângulo. Então, mesma coisa. O nome do programa do triângulo é o tri1. Então, vamos fazer aqui, ó, copy tri1.rb para tri2.rb. E vamos abrir o tri2.rb. Tá lá. Então, esse programa calcula a área do triângulo, só que calcula de um triângulo, né, no mesmo caso anteriores dos outros exemplos, com base em 5 e altura 3, ou seja, valores fixos. Agora, olha que interessante. Esse exemplo aqui, nós temos duas informações que podem variar. Nós temos a base e a altura. Porque para calcular a área do triângulo, eu preciso de duas informações. Então, aqui a gente vai ter que pedir para o usuário informar duas coisas para a gente que a gente possa efetuar o cálculo da área. Ele tem que informar a base e informar a altura, para que a gente possa fazer o cálculo. Então, vamos lá. Primeira coisa. Como eu vou pedir primeiro a base, então a mensagem tem que ser correspondente à informação que eu estou esperando. Puts, informe o valor da medida da base do triângulo. E aí, aqui onde está o valor fixo, eu vou colocar um gets. Que esse comando a gente já sabe que aguarda o usuário digitar uma informação e apertar Enter. Após digitar a base, eu vou querer que o usuário informe a altura. Então, mesma coisa. Após isso, eu tenho que colocar uma outra mensagem para o usuário. Informe o valor da medida da altura do triângulo. E aqui onde está uma altura fixa, eu vou colocar o gets. Então, observe o seguinte, eu sempre coloco uma informação, ou seja, o computador falou com o usuário, aí o usuário responde. Aí o computador novamente fala com o usuário e o usuário responde. Então, aquela comunicação. Voltando aqui nos nossos modelinhos, lembra aqui, ó, o computador fala, o usuário ouve, o usuário responde, o computador fala, ouve, ou seja, vai havendo toda essa interação entre o computador e o usuário para que todas as informações necessárias para que uma tarefa seja executada seja fornecida. Após isso, né, passei todas as informações, passei a base, passei a altura, aí basta fazer o cálculo. E aqui a mesma coisa. Aqui, como agora a base digitada vem como string e a altura também vem como string, e eu quero fazer um cálculo, eu vou ter que fazer a conversão. O F. Esse F é o float, é um números e casas decimais. Com pontos decimais. E a mensagem final, a área do triângulo de base 5 e altura 3 é... Então, agora já essa mensagem muda. A área do triângulo é... Tá lá. Vamos executar o programa. Apagar aqui. Ruby 2. Esse programa calcula a área de um triângulo. Informe o valor da medida da base do triângulo.
Tá vendo que o programa está claro, pedindo uma informação para o usuário, e o cursor está ali piscando, aguardando que o usuário informe o valor da base. Então, vou colocar uma base de valor 5. E aí vem a outra mensagem. Ó. Ele fez a mensagem, deu get e ficou aguardando. Quando o usuário deu Enter nesse comando aqui, aí sim ele passou a executar o próximo. E aí eu estou aqui, ó, informe, aqui era informe, né? Informe o valor da altura do triângulo. Então, vou informar aqui o valor da altura. Vou colocar um valor com casas decimais, por exemplo, 3.5. E vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, aí sim o programa passa para a linha de baixo e continua até o final da sua execução. Opa! Tivemos um erro aqui, ó. Não calculou. Ah, tá. É porque eu tinha mudado aqui de um lado para o outro e ele acabou se perdendo. Só isso. Então, voltando aqui, ó. O valor da base é o 5 e o valor da altura é 3.5. Então, a área do triângulo é de 8.75, que é o resultado da base 5, altura 3.5 dividido por 2. Então, agora a gente sabe, né, como fazer com que o computador, né, converse com o usuário através do puts e ouça o usuário através do gets. Então, isso aqui é bem interessante. No próximo exemplo, na próxima aula, aliás, a gente vai fazer o teste de mesa de um desses exemplos para vocês verem como funciona a memória em relação a essas informações que estão sendo entradas. Uma sugestão de estudo para que vocês possam fazer um exemplo, vamos procurar aqui na internet o valor do como se calcula a área de um retângulo. Cálculo da área do retângulo. Aqui a área do retângulo. Então, ó, a área do retângulo, o cálculo é assim, a área é igual base, esse valor, vezes altura. Então, é um programa que precisa de duas informações, da base e da altura. Então, o usuário vai ter que informar base e altura para que faça o cálculo da área. A minha sugestão é que vocês tentem fazer o cálculo da área do retângulo com base nesses exemplos que a gente fez. Até a próxima aula.